Deus seja louvado. Amém. Querida mocidade, irmandade, iniciamos essa reunião de jovens e menores nessa noite de sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querida irmandade e mocidade, também que estão chegando agora para acompanhar esse culto com a gente, vamos ficar em comunhão, bastante comunhão. E antes de começar, eu também peço à irmandade que ore a Deus por mim. Tem algumas coisas acontecendo e Deus sabe de todas as coisas, né? Vou compartilhar com vocês aqui. Eu estava chegando aqui com o meu carro. Quando eu fui ver, tinha um risco de ponta a ponta no meu porta-malas. Então, se o inimigo tentou alguma coisa, ele não vai conseguir, né? Porque quem nos protege não dorme. E também a gente não pode esquecer que somos servos de Deus. E o que a gente pode fazer é orar pelo nosso próximo para que ele melhore cada dia mais. Bom, dando continuidade nesse culto, a gente vai cantar um hino avulso agora, O Grande Pintor. Pinte, ó Deus, a minha vida com o pincel de um grande pintor. Desenhe no seio da alma o símbolo do seu amor. Faça da minha história um quadro lindo de se ver, e mostre aos meus inimigos que eu nasci pra vencer. Foram as folhas pelo vento levadas do chão, na minha alma é como as folhas das tuas mãos. Eu te amarei onde estiver, tu és o guia dos meus pés. Sei que tu não me deixarás, pois tu és Deus da minha vida. Glória a Deus, Santo Senhor. Pois sou feito de carne aqui, são grandes as minhas fraquezas, pois sou feito de carne aqui. Eu choro por não ser perfeito, pois tu me desenhastes assim. Sê, ó Deus da minha vida, que o teu plano é me fazer feliz. Só não me deixe sozinho, seja meu amigo aqui. Foram as folhas pelo vento levadas do chão, na minha alma é como as folhas das tuas mãos. E eu te amarei onde estiver, tu és o guia dos meus pés. Sei que tu não me deixarás, pois tu és Deus da minha vida. Te amarei.
deixarás, pois tu és Deus da minha vida. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Tu és maravilhoso, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai eterno. Glória a teu santo nome. Jovem, não desista. Não desista de servir a Deus. Vocês podem sim cair, mas lembre-se que Deus está contigo. Deus vai te guardar nessa batalha. Só dobre os seus joelhos e entrega a tua causa nas mãos dele, que ele virá ao teu encontro, com certeza. Santo é o Senhor. Agora, querida mocidade, irmandade, os também que estão chegando agora, vamos celebrar com mais um hino avulso, chamado Teus Altares. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Fica na comunhão que Deus vai te fazer uma obra até o final desse culto. Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo o meu ser. Jesus, vem quebrar as cadeias, soltar as algemas, libertando o meu ser. Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo o meu ser. Jesus, vem quebrar as cadeias, soltar as algemas, libertando o meu ser. Encontrei teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Encontrei teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Te encontrei, te abracei, me prostrei, chorei. Te encontrei, te abracei, me prostrei, chorei. Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo o meu ser. Jesus, vem quebrar as cadeias, soltar as algemas, libertando o meu ser. Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo o meu ser. Jesus, vem quebrar as cadeias, soltar as algemas, libertando o meu ser. Encontrei teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Encontrei teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Te encontrei, te abracei, me prostrei, chorei. Te encontrei, te abracei, me prostrei, chorei. Glória a Deus, Santo é o Senhor.
querida mocidade, a gente vai orar, tá? Antes da oração também eu vou pedir que vocês orem a Deus pelo violão. É que não vai pegar na câmera aí, mas ó, essa corda aqui tá só por Deus. Se ela não estourar esse culto, é porque Deus é bom na nossa vida. Tá até mostrando aqui o negocinho de dentro. Ora pra Deus separar um jogo de corda pra mim, viu, filho? Eu vou com certeza agradecer vocês aí, orar por todos vós como sempre, tá? Bom, querida mocidade, agora é um horário de a gente se achegar mais a Deus. Então fiquem bastante comunhão. Quem tem pedido de oração, eu não sei quais são as causas aí na live, mas são muitas pelo visto. Entrega nas mãos de Deus, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico. Enfim, Deus é tudo na nossa vida. Então, se a causa é justa, pode ter toda a certeza que Deus vai de encontro com você. Peço também à Irmandade que ore a Deus por mim, para que melhor eu possa servir a Deus na face da terra. Nas minhas orações eu vou apresentar a todos vocês também. Confesso que eu estou passando um pouco de prova. Algumas provas mais espirituais do que materiais, tá? Materiais todo crente tem, normal. Mas espiritual a gente precisa orar. O remédio é a oração, tá? Então, juntos, unidos a Deus, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor eterno. Glória, glória a teu santo nome, Senhor. Glória a teu santo nome. Visita a tua mocidade, ó Pai, com a tua presença santa dos céus. Glória ao teu santo nome, ó Pai. Tu és maravilhoso, Senhor, na nossa vida. Glória ao teu santo nome. Altíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, de joelhos na tua presença, em ato de agradecimento, em reverência à tua santidade, ó Pai. Também te agradecemos primeiramente por este culto que foi aberto em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Pai eterno, te pedimos, Pai, que venha de encontro com a nossa alma, reveste o nosso interior. Senhor, utiliza-nos como ferramentas tuas. Precisamos que tu entre em nosso coração, ó Pai, com a tua misericórdia dos céus. Senhor eterno, preenche o vazio que está no meu coração, que está no coração de quem está na live também. Também, ó Pai, te entregamos os pedidos de oração. As causas são muitas, Senhor. As provas são muitas, Senhor. Mas crente sem prova não é crente. Porque as provas servem, Senhor, para, de certa forma, aumentar a nossa fé de que tu vai vir de encontro conosco junto a seu Filho Jesus Cristo um dia. E, Senhor eterno, te pedimos também maiormente, ó Pai, neste momento de íntima comunhão contigo, que se for da tua vontade, Senhor, manda do céu a tua palavra. Glória a Deus, santo é o Senhor. Senhor eterno, fala com a nossa alma, Pai. Muitos aqui, Senhor, estão aflitos, ó Pai. Muitos aqui têm causas que às vezes aos nossos olhos são impossíveis de se resolver, Senhor. Então, ó Pai, traga as respostas e providências do céu. Providências, ó Pai. Visita a nossa alma e também nos guie no direcionamento do culto, para o teu nome ser glorificado na face da terra. Senhor, também peço oração pela mocidade. Senhor eterno, glória ao teu santo nome. Ajuda, Senhor. Glória ao teu santo nome. Santo é o Senhor. Pai eterno, não é fácil te servir nessa terra, Senhor. Não é fácil. O mundo aí fora é muito ruim. O mundo aí fora é muito mau. Mas coloque em nosso coração misericórdia. Coloque no nosso coração o dom de perdoar o próximo, ó Pai, para que também fiquemos em paz perante a tua presença. Então tudo isso, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo.
no qual vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Entrega a tua causa na mão de Deus. Ele vai vir do seu encontro, com certeza. Glória a teu santo nome, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Deus. Deus que não perde batalha. Glória a teu santo nome. O nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. Glória a Deus, santo ao Senhor. Querida mocidade, depois dessa oração eu já estou me sentindo revestido com a presença de Deus. Creio que você na live também tá. Eu estou em paz. Confesso que quando eu cheguei aqui para atender o culto eu estava enfurecido. Foi até um pouco difícil presidir até o presente momento, mas depois dessa oração Deus confortou meu coração. Eu estou em paz. Como eu disse, a resposta para tudo é oração. A oração vai trazer todas as respostas na sua vida, pode ter toda a certeza. Bom, dando prosseguimento ao culto, agora a gente vai cantar mais um hino para se alegrar. Eu peço perdão, Irmandade, eu estou cantando uns hinos repetidos aí, mas eu preciso criar vergonha na cara e aprender hinos novos, né, para a gente se alegrar também. E de novo o irmão Cassiano aí vai pedir o hino da igrejinha. Eu estou te devendo esse hino, viu, irmão? Prometo que eu vou aprender ele e tocar para a gente se alegrar também, tá? Mas por enquanto, vamos cantar o hino Anjo do Amor. E Deus mandará a sua palavra. Glória a Deus, santo é o Senhor. Não olhe pra voz do cantor, mas apenas sinta aí no coração. A letra toca a alma e se ela não alcançar, o violão alcança. Se a tua fé não alcançar milagre, busca comunhão, que Deus vai te ajudar, te arrancar do chão, porque a vitória é tua, tá nas tuas mãos. E a lágrima não quer cessar, e o choro não para, o desespero toma, e a dor não quer passar. Não pense tudo acabou, porque eu já comecei. Não pense em desistir, porque eu não vou deixar. Não pense em pôr as mãos, porque eu vou terminar também. Comece a entrar na comunhão, porque eu vou mandar um anjo te tocar, para poder provar que eu estou contigo em tudo e não vou te deixar jamais. E hoje eu mando um anjo para provar o quanto eu te amo. Eu te mando um anjo. E hoje eu mando um anjo para provar o quanto eu te amo. Eu te mando um anjo. É o anjo do amor, não é o anjo do amor, não é o anjo do amor, é o anjo do amor. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Santo Senhor. Glória, glória a Deus. Santo Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu mando um anjo na tua vida. Eu irei cumprir os teus desejos na face da terra. Glória a teu santo nome, Senhor. Não fique triste,
Não fique desanimado e nem desamparado. Eu vou te abraçar. Sinta-se abraçado aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Santo Senhor. Santo Deus. Que comunhão é essa, Senhor eterno? Glória a teu santo nome. Jovem, moça e moço, não desista do caminho de Deus. Ele tem um propósito na sua vida. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas Deus precisa de uma coisa. Deus requer que você se consagre cada vez mais. Não investes em coisas assim, mas seja um servo de Deus. Comece a fazer coisas boas na face da terra. Comece a fazer bem para o seu próximo, sem querer se mostrar para alguém, se vangloriar, que Deus vai vir de encontro e vai começar a cumprir os desejos do seu coração. Peço perdão também que eu não consegui terminar o hino avulso. Não sei o que aconteceu, mas uma glória me tomou aqui de cima do púlpito e eu não consegui continuar. Mas, pelo que está ocorrendo, pelo andamento do culto, tem uma necessidade muito grande. Então vamos dobrar na comunhão aí. Eu peço encarecidamente para a mocidade dobrar na comunhão. Dá glória para o teu Deus aí, igreja. Que agora Deus vai mandar a tua palavra. Então vamos ficar em comunhão. A gente precisa de comunhão para Deus também nos direcionar e também nos usar como instrumento. Então, por essa parte, o nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Bom, querida mocidade, em comunhão com Deus. Antes de começar o culto, na verdade, Deus já vinha me mostrando uma parte para passar para a querida mocidade de Irmandade. E pelo que aconteceu hoje também, foi mais uma confirmação de passar essa parte para a querida mocidade de Irmandade. A palavra que Deus mostra para hoje para nós, está no livro de Jó, no capítulo 42. Glória a teu santo nome, Senhor. Glória, glória a Deus. Vou esperar um pouquinho para a Irmandade localizar também, para a gente fazer a leitura. Bendito é o Senhor. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Santo és tu, ó Pai, tu és maravilhoso na nossa vida, Senhor. Todos acharam? Então vamos ler com a guia e Espírito do Senhor Jesus. Amém. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós.
e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Glória a Deus. Quando orara pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram a ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 7 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Até aqui. Mocidade, alguns já conhecem a história de Jó, uma história que foi muito sofrida, no qual, do pouco conhecimento que eu tenho dessa história, Jó era um rapaz que tinha muitas posses, um cara servo de Deus. Deus o abençoava muito. Jó era um cara que tinha muito dinheiro, traduzindo para hoje em dia, um cara importante. E do nada, do dia para a noite, Deus permitiu que fosse tirado dele tudo, aos poucos, né? Jó perdeu as suas propriedades, perdeu o seu gado, perdeu os seus filhos, enfim, perdeu tudo. Por que Jó perdeu tudo? Porque Jó já tinha tudo e adorava ao Senhor, só que Satanás duvidava disso. Satanás duvidava que Jó realmente era crente em Jesus Cristo. Satanás duvidava que Jó era um servo de Deus, que era grato a Deus, porque Jó já tinha tudo. Então Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, aos poucos, menos a vida, para Jó, de certa forma, conseguir provar a Deus o seu amor e também provar ser um servo de Deus. E o que a gente pode aprender com essa palavra? Não sei para quem que é, mas Deus está mandando dizer assim: você perdeu tudo na sua vida. Você acha que não tem mais esperança. Santo é o Senhor. Mas você esqueceu de uma coisa. Você serve o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Então não temas, não tenha medo, porque Deus vai interceder por ti. E toda a luz no fim do túnel é visível. Não importa o tamanho do túnel. Não importa o deserto que você passe, mas é uma fase. Assim como fala em Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Então pode ter certeza, em breves palavras, a sua prova está acabando. O que te resta é orar, entregar nas mãos de Deus. Você acha que para você falta muito tempo, mas a tua prova tem dia contado para acabar. Deus manda te dizer assim: tenha fé, meu servo, tenha fé, minha serva, fique em comunhão, dá glória ao meu nome, que eu vou à tua presença e eu vou atender o desejo do seu coração. Santo é o Senhor eterno, aleluia. Então Jó sofreu
na mão de Satanás. De certa forma, Deus permitiu. Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Se eu não me engano, tá? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu não vou falar o nome da doença, mas acho que Jó até teve uma doença, tá? Que, de certa forma, prejudicou muito a saúde. E mesmo assim, Jó não desistiu de Deus. Jó continuou firme na prova. É aí que você vê quem é crente de verdade. Porque é bom você ser crente na época de vaca gorda, na época que a sua vida está próspera. É muito fácil ser crente. Mas eu quero ver quando você perder tudo, não ter mais, de certa forma, uma luz no fim do túnel aos seus olhos, porque para Deus sempre tem, mas aos seus olhos não tem uma luz no fim do túnel. Eu quero ver você ser crente. É aí nessa hora que o crente vai para a igreja. Isso já aconteceu comigo. De certa forma, no passado, quando eu estava abençoado por Deus, eu acabei não me esquecendo de Deus porque eu orava em casa, mas eu deixei de ir na igreja um pouco, ia para outros lugares, dar prioridade para outras coisas. Ao invés de dar prioridade para Deus, é aí que você comete o erro. Porque Deus é dando corda. Deus é soltando. Vai, filho, vai. Aí a gente acha que a gente é esperto, né, Oliver? Deus vai dando corda para você. Até, ó. Na hora que Deus puxa, filho, não tem crente que aguente. Então, a palavra que Deus manda essa noite é palavra de fé, palavra de esperança na sua vida. Pode ter certeza que daqui para frente a sua vida vai ser próspera. Só que você tem que ser crente e temente a Deus. Não adianta você ser crente na época de vaca gorda. A época que sua vida está próspera, está abençoada, está com o dinheirinho no bolso, não está devendo ninguém, né? Mas Deus quer que você seja crente de puro e sincero coração. Deus não requer nada mais de você. Deus só está pedindo que você seja temente a Ele. Que a partir daí, as coisas vão começar a vir na sua vida. Então também, de certa forma, é uma palavra que está puxando a sua orelha aí? É. Mas também é uma palavra de promessas. Promessas de benção na sua vida. Então, seja crente. Não crente... É engraçado. O pessoal fala, mas o que é ser crente? Muita gente já me falou assim, mas crente é você ter uma postura de servo de Deus. Também, isso faz parte de ser crente. Só que porque as pessoas sempre se preocupam mais com a aparência do que as boas ações na terra? Deus não olha para a aparência não, irmão. Deus olha o que você faz. Aí pesa a balança, né? No dia do juízo final. E às vezes as pessoas não entendem. Mas por quê? Por que Deus não quer que eu suba para o céu? Enfim. Deus manda falar assim para você. Tenha fé. Procure fazer sempre coisas boas na terra. Sem querer se vangloriar, se aparecer para o outro. Porque Deus não se agrada. E a partir daí, o que você perdeu, eu vou te dar 10 vezes mais. Pode ter fé. Tenha fé, nem que seja um grão de mostarda, ela vai prosperar e vai crescer. Você vai ver obras na tua vida. A sua obra, olha, santo Deus. Deus está mandando dizer assim, desse jeitinho. A sua benção vai ser tão grande, mas tão grande, que as suas gerações, assim como falar na palavra, as suas gerações, filhos, netos e bisnetos, vão ver a sua exaltação e também serão abençoados, assim como Jó foi, porque ele foi um caro servo de Deus. Então sejamos servos de Deus de verdade nessa noite e também até os últimos dias da nossa vida, porque a vida na terra aqui vai perecer, mas lá no céu vai ser eterna. Então é até aqui que Deus mostra essa palavra, receba como vinda dos céus, e que o nome de Deus seja louvado. Amém. Agora, querida mocidade, que palavra, hein? Santo Deus, eu não esperava que ia tomar esse direcionamento à palavra, mas, enfim, Deus sabe para quem foi, qual que é a necessidade. E agora vamos agradecer o culto, Irmandade e Mocidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Oliver, sobe um pouquinho a música. Deus te abençoe.
Sinta a presença de Deus no seu coração aí. Entrega a tua causa nas mãos de Deus. A tua prova para você pode ser grande, mas para Deus ela é pequenininha. É só Deus estralar os dedos que ela muda. Mas como eu sempre falo em todos os cultos, Deus requer a sua atitude como servo de Deus. Que Deus vai dar as coisas na tua mão. Deus vai dar as coisas na tua mão. Mas Ele vai te dar oportunidades para você mostrar que você merece essa bênção. Glória a teu santo nome, Senhor. Santo és tu, ó Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Altíssimo e amado Deus, Pai nosso que estás nos céus. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui para te agradecer, Senhor, por este culto que foi aberto em nome do teu Filho Jesus. Te agradecemos pelos louvores entoados a Ti e também pela Tua presença que invadiu o nosso coração, Senhor. Se quem já entrou no culto vazio vai sair preenchido com a Tua santa presença, ó Pai, então só por isso já é um motivo da gente te agradecer. Mas Tu é tão maravilhoso, Senhor, tão maravilhoso, ó Pai, que Tu ainda, além de nos preencher com a Tua santa presença, que já nos bastava, Tu ainda mandou a Sua palavra, ó Pai, para falar com a nossa alma segundo a nossa necessidade, Senhor. Como eu repito, eu não sei para quem foi, eu peguei a minha porçãozinha dessa palavra também, mas Senhor, se tem alguém que está com alguma prova, está com alguma coisa parada, ou também não tem mais esperança, Senhor, por esta palavra, as nossas esperanças foram renovadas, Senhor. Temos fé e cremos no operar da Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Então te agradecemos por isso, Senhor. Também te agradecemos, Senhor, essa próxima semana que vai vir. Senhor, abençoa essa semana, nos guarde de todo o mal que está aí fora e da aparência do mesmo. E o Teu nome será glorificado também, ó Pai. Então, Senhor, tudo isso nós te agradecemos humildemente. Não sabemos orar, Pai. Eu não sei orar, mas eu te louvo e te sirvo de todo o meu coração. E sei que aí da sua parte só isso basta. Então, ó Pai, te agradeço por tudo, te agradecemos também. Em nome do Filho Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Vamos ficar uns minutinhos em comunhão, mocidade. Sente Deus aí no seu coração. Sente a paz de Deus no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Deus pode tudo na sua vida. Basta você ter fé e crer em Ele. Ele vai vir ao seu encontro. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, por ser tão bom em nossas vidas. A chama está acendendo aí no seu coração agora. A prova está indo embora. Glória a Deus. Tenha fé, fica firme na palavra, que Deus vai cumprir o desejo do seu coração por esses dias. E você vai glorificar a Deus nesses microfones aqui. Pode ter certeza. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Pode continuar, amor. Vou deixar a musiquinha rodando baixinho. Essa música traz uma paz no meu coração, vocês não têm noção. Bom, enquanto tá tocando a música baixinho, eu vou passar os recados. Bom, nossos cultos presenciais, domingos às 10 horas e 18h30, terças-feiras às 14 horas, quartas-feiras às 20 horas, sábados tem o culto das mulheres, às 10 horas da manhã. E a partir de agosto, primeiro sábado de agosto aí, eu espero vocês aqui. Pode vir mocidade, pode vir irmandade,
Sentir de vir, pode vir. Todo mundo é jovem, não tem essa de velho, né? Enfim, você só é velho se você acha que você é velho, filho. Enquanto você achar que você é jovem, é o que importa. Então, todos estão convidados para vir. Também temos nossos cultos online, tá? De segunda a sexta-feira, 14 horas e 20 horas. Aos sábados, às 10 e 14 horas. E também temos às 20 horas, que também será o culto de jovens. Então, será tanto presencial quanto online também. Domingos, 10, 14 e 18h30. Também todas as segundas-feiras a gente tem um movimento de oração aqui na igreja, tá? 7 horas da noite, pode vir, que as portas estarão abertas também, pra gente orar junto. Agora, as aulas musicais, para você que quer aprender um instrumento, não tem condições de pagar aí fora, né? Quer aprender violão? Eu não sei tocar violão não, viu, Oliver? Mas a gente ensina aí um pouquinho que a gente sabe. Eu posso ensinar violão, a gente ensina teoria musical, também tem aula de órgão para as irmãs, tem os nossos instrutores, os encarregados também que vêm aqui ajudar. E também tem o cafezinho da manhã, né? Que ir para aula e não ter uma comidinha é complicado, né? Também tem que se abastecer. As nossas aulas musicais são às 8h30, elas começam. Porém, a gente anuncia 8 horas da manhã para vocês chegarem, não chegar atrasado, viu? Chega 8 horas da manhã que a igreja vai estar aberta para vocês. Nosso ensaio de orquestra. Esse mês de agosto vai ser dia dos pais, tá? Então, vai ser dia 1º. O nosso ensaio vai ser dia 1º agora, às 16 horas. Mas no normal, é todo primeiro domingo, às 16 horas. E a nossa Santa Ceia, todo segundo domingo do mês, às 10 horas e às 18h30. Também temos a nossa mesa do amor. Irmandade, não tenha vergonha de ajudar o próximo, viu? Sentir de Deus. Ah, eu tenho uma caixa de leite sobrando aqui em casa. Ah, eu tenho um pacote aqui que eu não estou nem comendo nada. Qualquer coisa que você vê em casa e você não está usando. Lógico, tem que estar na validade, pelo amor de Deus, né? Mas o que Deus tocar no seu coração, traga sem pensar 2 vezes para ajudar famílias que precisam ser alimentadas. Também tragam roupas, né, que a gente tem a nossa obra da piedade aqui na igreja. Sempre chega roupa. Então, principalmente nessa parte do frio agora, inverno, terão temperaturas que vão chegar até 0 graus. E sensação térmica de menos 25, foi o que eu vi no noticiário. Então tragam coberta, tragam jaqueta, tragam roupas aí, porque tem gente precisando, tá? E é basicamente isso. Tem também a nossa loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br. Repetindo, loja.ccacristã.org.br. E nossos dados bancários também, para quem sente de ofertar aí de casa, que Deus tocar no seu coração. Não estipulamos valores, porque isso é errado, mas o que Deus tocar no seu coração, tá? Doa para a igreja, que Deus vai se agradar também e vai te retribuir em bênçãos. Nossos dados para transferência: Banco Bradesco, número 237, agência 1382, conta corrente número 0375530, dígito 4. Repetindo, agência e conta. Agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4. E também temos a nossa chave Pix, alfaville com ph e 2 l's @ccacristã.org.br. Repetindo, alfaville com ph e 2 l's @ccacristã.org.br. Também temos nossos telefones de contato para quem sente de pegar alguma informação, onde tem CCA, os dias de culto também, por mais que a gente anuncia, tem irmãos que preferem ligar também, ou também só para ligar, para querer conversar, desabafar, pedir oração, pode ligar também, tá? Nossos números são DDD 11 4326 9615. De novo, DDD 11 4626 9615. E também temos o DDD 11 4326 9402. Repetindo, DDD 11 4326 9402. E o nosso WhatsApp, tá escrito WhatsApp aqui, viu? Faltou o H. Ah, tá bom. O nosso WhatsApp tá DDD 11 9 5458 2124. De novo, DDD 11 9 5458 2124. Mocidade, vai orando por mim aí, viu? Que eu sou meio perturbado, eu gosto de ficar zoando os outros, tá? Mas eu não sou ninguém pra ficar zoando vocês não, viu? Eu sou cheio de defeito, cheio de falha aí. Mas Deus é bom na nossa vida, né? Deus
utiliza a gente como instrumento. Bom, agora para agradecer esse santo culto e essa palavra, vamos cantar um louvor? Vocês conhecem, o Mano Rodrigo também que está assistindo conhece. Vamos se alegrar com o louvor Te Agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Obrigado, Deus, por ser tão bom em nossas vidas, Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. O que tens feito, tudo que vais fazer, Santo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vai cantando aí, Irmandade, que eu me perdi. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Senhor, obrigado por ser tão bom em nossas vidas, ó Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Glória a teu santo nome, Senhor. Querida mocidade, não sei você aí, mas eu sinto te agradecer porque Deus foi tão bom na minha vida, em nossas vidas, né? Mas em particular, é um testemunho breve. Quando eu conheci essa graça santa, eu me encontrava fraco, triste, depressivo, mas Deus enviou um anjo chamado Natasha, tá aqui assistindo o culto, e Deus fez uma obra na minha vida de uma forma tão grande que eu não imaginava. Eu nunca imaginei que eu ia atender culto, gente, pelo amor de Deus. Eu só me via como um simples músico, fraco e errante, e nunca tive dom de palavra, nunca tive dom de atender culto, e eu me encontrava fraco. Deus permitiu que, de certa forma, eu conhecesse o mundo. O mundo é muito triste, muito ruim, e eu posso falar para vocês que lá no mundo não tem nada de bom para nós. O mundo só tem dor, tristeza, maldade, e lá não é um bom lugar pra gente, tá? E é basicamente isso. Eu sinto de agradecer a Deus por isso. Deus está fazendo uma obra na minha vida, na vida da minha esposa também.
E peço à Irmandade que ore a Deus por mim, para que melhor eu possa servir a Deus na face da terra. Agora, para encerrar o culto, vamos orar ao Pai Nosso. Estendo as mãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Mocidade, que este culto, que esta santa palavra e tudo permaneça em nossos corações para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém.